Fala minha geração, dando início a mais um tema da semana, e o tema desta semana eu quero dar uma instrução para as famílias. E o Espírito Santo ele foi ministrando para mim está trazendo uma instrução às famílias, uma instrução à educação dos pais, à educação dos filhos. Então, no começo eu pensei assim, mas eu ainda sou jovem, eu ainda sou nova, eu não tenho autoridade para mim estar falando sobre isso, eu não tenho moral para mim estar ministrando, trazendo o ensino para os pais, trazendo o ensino para pessoas mais velhas do que eu, que são autoridades sobre os seus filhos. Mas então o Espírito Santo, ele continuou ministrando para mim que sim, eu deveria vir estar trazendo para vocês essa palavra, uma palavra de ensino, uma palavra edificante para a vida das famílias, para a vida das famílias cristãs e das não cristãs também, que gostariam de estar aderindo a esses princípios, porque se encaixam em qualquer situação. Então, a palavra de Deus, eu sempre falo para vocês que eu deixo as referências bíblicas que eu uso todas na descrição do vídeo. Então, vou estar falando aqui para vocês, vou estar trazendo a palavra, mas toda a referência dos versículos, dos capítulos certinhos, eu gosto de deixar na descrição para depois vocês irem lá, irem ler na Bíblia e tudo mais. Eu prefiro fazer assim, que eu acho que facilita tanto para mim quanto para vocês. Então, a palavra de Deus, hoje eu quero começar dando uma instrução aos pais. A palavra de Deus diz que os pais eles devem ensinar o filho ao caminho que deve andar. Ensine a criança ao caminho que deve andar. Então ela trará honra para sua casa, trará honra para o nome da sua família. E a palavra de Deus diz: pais, não irriteis os seus filhos. Só que eu vou entrar nesse segundo versículo no tema amanhã, que eu vou estar trazendo também um ensino para os filhos. Então hoje eu quero falar com você que é pai, com você que é mãe, com você que é avó, que cuida às vezes do seu neto, do seu filho. Então eu quero trazer essa palavra para você hoje. Não perca a sua autoridade sobre seus filhos, sobre a criança ou adolescente do qual você é responsável. Não perca a sua autoridade. E a autoridade que eu digo não é você manda, você desmanda, não. É o seu cuidado, é a sua atenção, é a sua provisão, é tudo aquilo que você fornece para essa criança, para esse pré-adolescente, esse jovem. Então, ele sendo uma criança, sendo um bebê, ou sendo um pré-adolescente, um jovem, quase nos seus 18 anos, seja em qualquer que for dessas fases, você pai, você mãe, você responsável por essa criança, esse adolescente, esse jovem, tem autoridade sobre ele. Então você tem autoridade não só para mandar e desmandar, você vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Não é só sobre isso, é sobre a educação que você dá, sobre o modo de vida que você leva, porque querendo ou não, eles vão se espelhar em quem você é, nas atitudes que você tem, como você se comporta, na sua conduta, e não só no que você fala para eles fazerem ou não fazerem. Por isso que quando entram nessa fase do seu período de 10 a 18 anos, tudo que eles fazem é: mas você faz porque eu não posso fazer. Porque eles se espelham no que você faz, deixa de fazer, e não no que você fala, não no que você instrui, mas sim no seu modo de vida. E assim é como Cristo também nos dirige a fazer, nos direciona a estar fazendo. Então, sempre procure viver um modo de vida que condiz com aquilo que você fala, com aquilo que você ensina, com as suas palavras. Então a sua autoridade ela começa aí, quando você vive um modo, um estilo de vida, como a Bíblia nos ensina, irrepreensível. O que quer dizer irrepreensível? Quando você não mente, quando você não calunia as pessoas, quando você não fofoca, quando você não fica endividado devendo para ninguém, quando você não é caloteiro, quando você não é briguento, quando você não é provocador, quando você não comete crimes, você não rouba, você não mata, você é uma pessoa irrepreensível. Você é uma pessoa que segue os princípios bíblicos. Você é uma pessoa que tenta amar o próximo com tudo que você pode, que você serve as pessoas. Então é nesse modo de viver que a sua criança, que o seu pré-adolescente, ele vai se espelhar. Não somente naquilo que você instrui com as suas palavras, mas com aquilo que você está vivendo. Então, o que você vive vai afetar diretamente a criação dos seus filhos.
Então, você ter autoridade sobre seu filho, ter autoridade sobre seu neto, sobre a criança e adolescente que você cuida, não é só sobre o que você provê para ele. Não é só sobre o que você instrui para ele, é sobre como está o seu modo de vida que irá refletir no modo de vida dele futuramente. Porque uma criança, um adolescente, ele vê o mundo através daquilo que você ensina para ele. Ele conhece o mundo, ele tem uma perspectiva das coisas através do que ele vê dentro de casa, através da vivência dele com você. Você é o espelho do mundo para ele. Você é uma amostra do mundo para ele. A sua casa, a sua família é uma amostra de como o mundo é na cabeça deles, e assim vai se formando o cérebro de uma criança, de um pré-adolescente. Então, qual é um ensino que a gente vê muito hoje em dia que é erradíssimo dos pais? Isso que eu falei, esse primeiro ponto. Eles tentam instruir com palavras, mas não vivem no seu modo de vida, não vivem com atitudes aquilo que eles instruem com as palavras. Isso é erradíssimo, porque a criança, o pré-adolescente, ele vai crescer vendo o seu modo de vida, o seu comportamento, a sua conduta, as suas atitudes, e não somente aquilo que você fala. Porque o que você fala na realidade não vai valer de nada na vida dele se o que você faz é completamente ao contrário do que você fala. Segundamente, pais que estão achando que ter autoridade sobre os seus filhos é só sobre mandar e desmandar, mas na realidade é sobre a criação que você dá para eles. É sobre se você está dando atenção, se você está ouvindo eles, se você está tendo paciência, o modo como você o corrige, se você deixa de corrigir, se você está mimando ele demais, sem sofrer as consequências das suas atitudes, se você ajuda ele, se você despreza ele, se você o acusa ao invés de corrigi-lo com amor, de corrigi-lo com cuidado, se você tem provido o que ele precisa e não somente o que ele quer, se você, ao invés de só jogar o celular para ele quando ele tá dando trabalho, ou só para ele ficar mais quieto, você começar a ensinar o seu filho, começar a ouvir seu filho, começar a ter tempo de qualidade com o seu filho. Se ele é uma criança, se você tira um tempinho ali para brincar com ele, para conversar com ele, que é uma coisa muito importante, diálogo. Diálogo é uma coisa muito importante em todas as fases da nossa vida, quem dirá na infância e na pré-adolescência. Porque hoje em dia nós estamos vivendo um mundo em que o amor de muitos está se esfriando. Então nós não sabemos como está o ensino nas escolas, não sabemos como está as amizades dos nossos filhos, não sabemos que tipo de conteúdo eles estão consumindo. Porque, querendo ou não, hoje em dia, muitos desenhos infantis, muitas séries infantis estão carregando mensagens subliminares e ensinos que vão contra a palavra de Deus e está ali escondido. E nós não estamos vendo, nós estamos achando que é só um desenho, que é só algo inocente, mas nós não estamos prestando atenção de fato com o que eles estão consumindo, com o que eles estão aprendendo com esses desenhos infantis, com essas séries infantis. Então, pode parecer coisas inocentes, mas nós não sabemos o que está sendo ensinado para os nossos filhos, o que eles estão consumindo, o que eles estão aprendendo, o que está sendo plantado dentro da mente e do coração deles. Então, ultimamente até viralizou um vídeo de uma criança que foi visto como birra o que ele estava fazendo, mas um menino, não me lembro a idade dele agora, mas ele é uma criancinha no vídeo, e ele começa a falar um monte de blasfêmia contra Jesus, começa a falar que ele vai matar Jesus, que ele é do diabo e que ele vai matar a família dele. Ele diz que ele se comprometeu com Satanás a matar a mãe, o pai, a avó, a família dele. Isso é muito sério, nós não sabemos o que está se passando na cabeça dos nossos filhos, porque isso se forma através daquilo que nós ensinamos com a nossa atitude, com a nossa vivência dentro da nossa casa. Eles veem a perspectiva de mundo através do que acontece na nossa casa e na escola, que é o primeiro contato social que eles têm. Então, nós temos que estar atentos. Você, pai, você, mãe, você é responsável pela criança e adolescente, você é responsável por ter autoridade. E ter autoridade é você dar atenção, é você dialogar, não é só você mandar e desmandar e prover tudo que ele quer, tudo que ele precisa. É você dar atenção, é você ter um tempo de qualidade, é você estar ali procurando ver o que está acontecendo, o que ele está consumindo, tendo cuidado, cuidando, administrando bem a criação do seu filho, administrando bem a criação do seu neto. Então, ao invés de só jogar o celular na mão da criança, dá um livro para ele ler. Tem inúmeros livros, além de você ajudar ele a desenvolver o cérebro dele, você vai estar ajudando ele a ler melhor, a ter uma dicção melhor. Você vai ajudar ele a reter coisas de valor, a reter conteúdo de valor.
Porque a realidade é que o uso de telas precoce, ele faz muito mal, tanto para a mente, tanto para o psicológico e também para os olhos. Eu mesma sou uma pessoa que eu usei muito celular, tablet, notebook precocemente. Com 7 anos de idade, meu pai me deu um notebook porque eu teimei que eu queria. Para um uso, não. Na época que eu estudava, a gente ainda não fazia uso de celular, notebook, essas coisas na escola. Hoje em dia é mais frequente, só que na própria escola já tem essas coisas para eles. Então não é necessário você comprar para ter dentro da sua casa. Com essa idade, 6, 7 anos, 8 anos, não é necessário. Eu não sou a favor de dar um celular para uma criança, para um pré-adolescente. Não sou a favor. Hoje em dia é muito necessário? É sim, é muito necessário. Mas eu acho que nós devemos ter mais cautela com isso. Eu falo isso por experiência própria. Eu não sou muito a favor. Não sou a favor de dar celular, dar telas com pouca idade. Então, eu mesma, eu falo pra mim, aconselho as pessoas. Crie o seu livro com livros. Com livros. E não historinhas assim, contos de fada, histórias da Disney. Não, gente. Isso é importante também, ler uma historinha dessa pra ele antes dele dormir, acostuma ele com essas coisas ao invés de telas, ao invés de desenho. Então, lê um livrinho, uma historinha pra ele que ele goste na hora dele dormir, mas dê pra ele livros. Livros sobre mentalidade, sobre boa educação, sobre assuntos que são vistos também como tabu, mas que são muito importantes da gente falar, porque as escolas estão ensinando de um outro modo aquilo que nós ensinamos na Bíblia de um modo completamente diferente. Então, na escola está uma liberalidade que vai contrária à Bíblia, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele age com liberdade, mas essa liberdade, ela é santa, pura, gloriosa e cheia da unção de Deus. A ousadia do Espírito Santo é santa. O Espírito Santo é santo. Então, o mundo ensina uma libertinagem disfarçada de liberdade. E isso, uma criança, um pré-adolescente não está preparado para decidir por si próprio. Então, você pai, você mãe, você avó, você responsável por uma criança, por um pré-adolescente, entenda isso, aprenda isso. Você tem autoridade. Então, quando seu filho pega e fala, eu vou sair e tal, fez as suas obrigações dentro de casa? Fez. Tá tratando bem a família? Será? Tá tratando bem a família, não tá sendo rude, não tá sendo mal educado, não tá sendo estressado com a família, não tá sendo rebelde? Tá cumprindo as coisas tudo certinho? O quarto tá organizado? Ele tem conversado mais com a família, passando tempo com a família? Então repense sobre isso. Você tem autoridade para virar pro seu filho e falar: você não vai sair hoje. Hoje não. Esse horário não. É muito perigoso. Você não tem se comportado bem. As amizades com quem você vai, o lugar que você vai não é apropriado. Isso ele vai entender futuramente. Você, pai, você, mãe, você é autoridade sobre seu filho. Você deve ter autoridade sobre isso sim. Ele não está em condições de teimar e fazer a sua própria vontade. Ele tem que lhe obedecer, porque isso irá honrar a vida dele mesmo. Então, esse é um ensino que eu gostaria de passar para os pais. Eu pedi muita sabedoria do Espírito Santo para mim estar ministrando isso para vocês, porque eu sou jovem, ainda tenho 19 anos, vou completar os meus 20 daqui a alguns meses, 20 anos, mas ainda sou muito jovem para estar aconselhando pessoas mais velhas. Mas o Espírito Santo me cobrou muito disso, porque era um ensino que eu gostaria de ter recebido, que eu vejo hoje. Uma parte desse ensino eu recebi, já outra parte eu não recebi, eu gostaria de ter recebido. E eu vejo o quanto é importante, o quanto seria diferente a minha criação, o quanto seria diferente algumas experiências que eu passei, não precisariam ter sido passadas. Mas amadurece a gente vê que os nossos pais, os nossos responsáveis estão certos, quanto a maioria dos conselhos que eles não são. Então eu espero que o Espírito Santo tenha edificado a palavra de vocês, que você possa conduzir melhor agora a criação dos seus filhos e da sua família. Que Deus abençoe, eu declaro bênção sobre a sua casa.